E continuando aqui a nossa série Sete Sinais, hoje vamos falar sobre a síndrome do pânico. Também é um receio, um medo, né, um pânico que é bastante comum, bastante frequente nas pessoas. E normalmente, né, quando a pessoa vem no meu consultório, enfim, eu faço atendimento online, uma pergunta que eu gosto de fazer é exatamente tentar identificar qual foi a gênese, né, dessa síndrome do pânico, né, quer dizer, quando aconteceu a primeira crise, né, e aí tentar fazer um panorama, né, fazer um raio-x, né, daquele momento que a pessoa estava vivendo a sua vida, né, talvez um pouco antes de acontecer a primeira crise, e talvez você possa fazer também essa análise, né, esse autoconhecimento aí em relação à questão do pânico, é saber se você passou por algum tipo de perda, né? E essa perda, ela pode ser diferentes perdas, né? Pode ser a perda realmente de uma pessoa querida pelo falecimento, pode ser a perda de um emprego, pode ser que você tenha sido assaltado, roubado de alguma forma, pode ser que você tenha perdido um relacionamento, enfim, qualquer tipo, né, de perda, né, que dê essa sensação de morte, digamos assim, né, morte por vezes não só no sentido real, mas no sentido figurado, né, quer dizer, uma mudança aconteceu na sua vida, quer dizer, antes você tinha um status, né, uma dinâmica de vida e de repente você perde algo e você precisa mudar de status ou mudar de dinâmica de vida. E isso, por vezes, pode trazer essa sensação de morte, né? Essa perda intensa. Então, normalmente, é importante você tentar identificar como estava a sua vida um pouco antes da primeira crise e se você identifica alguma perda nesse processo, porque esse é o tipo de colheita de informações, de dados que eu faço, por exemplo, nos meus atendimentos online, o atendimento terapêutico, assim, com a psicologia, com a hipnose, e mesmo quando eu vou fazer o áudio terapêutico, né, que é um áudio que eu gravo com hipnose específico, né, para um tema, para aquela pessoa especificamente, porque obviamente o resultado acaba sendo mais potencializado, tem todas as sessões gratuitas aqui no canal, mas obviamente quando o conteúdo é direcionado para aquela pessoa especificamente, para suas questões emocionais, obviamente que o resultado acaba sendo mais potencializado. E, inclusive, se você quiser o atendimento terapêutico ou mesmo o hipnoáudio, eu deixo os contatos aqui abaixo no vídeo, né, para que você possa entrar em contato aqui pelo WhatsApp para você saber mais informações. Mas, enfim, vamos para os nossos 7 sinais da síndrome do pânico, né? Então, normalmente o primeiro sinal é sentir o medo de perder, né? Então, é claro que o fato de você ter perdido algo naturalmente te leva a sentir medo de perder ainda mais, né? Porque, digamos, você fica com esse tipo de dinâmica interna, né? Você tem esse receio, né, de que você possa perder ainda mais, inclusive perder a própria vida, né, de alguma forma. Então isso naturalmente gera a síndrome do pânico, né, esse medo de perder. Então essa é uma característica bastante importante quando a pessoa traz esse diagnóstico da síndrome do pânico. Um outro sinal é o medo de sentir medo. Então, por vezes, você nem está passando por um momento em que você está sentindo medo, mas você tem o medo de que em algum momento você vai sentir medo. Então, isso é bastante comum dentro da dinâmica da síndrome do pânico, né? Quando você está diagnosticado, né, com a síndrome do pânico. Então, é importante, na medida que você percebe esses sinais, você de alguma forma claro, sempre buscar ajuda, né? Porque a síndrome do pânico é algo realmente bastante intenso e que traz realmente muita dor, muito sofrimento emocional. Então, é claro que todos esses sinais e sintomas que eu compartilho para você se conectar, mas obviamente é sempre importante buscar a ajuda de um profissional, né? Que pode ser um psicólogo, né? Buscando a parte terapêutica, que é o meu caso, ou mesmo se você preferir buscar a ajuda de um médico, de um psiquiatra, da mesma forma. Então é sempre importante fazer um diagnóstico com um profissional, né? Eu estou colocando aqui 7 sinais e sintomas
normalmente tem mais, né, mais sinais, mais sintomas, e às vezes pode ter um, não pode ter outro. Sempre é importante ter essa conexão com um profissional para que você possa ter mais certeza daquilo que você está sentindo e se realmente é síndrome do pânico. O terceiro sinal ou sintoma aí da síndrome do pânico é você sentir sudorese, né, que é esse suor excessivo, né, por vezes está normalmente nas mãos, né, mas pode ser em outras regiões do corpo também, então, e sentir um aperto no peito, uma falta de ar. Então, por vezes, a síndrome do pânico, ela traz realmente sensações físicas, né, traz impactos físicos, né, por isso que por vezes vem essa sensação de morte, né, muito comum, né, o paciente com síndrome do pânico ter essa sensação de morte, porque como é algo bastante intenso e bastante físico, né, por vezes a pessoa pode achar que está tendo ali algum tipo de ataque cardíaco, por exemplo. Então, é um tipo de sintoma que é bastante presente também nas pessoas que apresentam a síndrome do pânico. O quarto sinal ou sintoma é ter a sensação de perda de controle. Então, o tempo todo, né, por vezes você tem esse tipo de sintomas e você tem a sensação de que você não vai dar conta, né, de que você não vai conseguir controlar aquela situação, que você, por vezes, até vai perder a consciência, por exemplo. E mesmo a questão de perder, né? Por vezes você não tem realmente o controle sobre as coisas que você vai perder, né? Porque por vezes faz parte da vida, né? Às vezes essa perda está relacionada com outra pessoa, né? Então, obviamente que você não tem o controle de tudo. Então, é essa sensação sempre muito presente, né? De por vezes até mesmo nem aceitar, né? Que você pode perder, mas obviamente essa sensação de que você pode perder o controle a qualquer momento, né? O quinto sinal, o sintoma, quando você entra em um ambiente, né, por vezes um ambiente fechado, que poderia ser, sei lá, uma sala, um shopping, ou um túnel, você não ter a sensação de que você não vai conseguir sair daquele lugar, né? Então, por vezes, quando você entra, quando a pessoa entra, né, em ambientes fechados, normalmente já busca qual é a porta de saída, né? Já fica o tempo todo, de alguma forma, conectado, né, com essa possível saída se acontecer qualquer coisa, né? Então, o tempo todo, quer queira, quer não, existe uma tensão aí envolvida, né? Você fica sempre tenso de que alguma coisa pode acontecer. Então, por vezes as pessoas até nem viajam, por exemplo, porque ficam distantes do seu ambiente de zona de conforto, próximo de um pronto-socorro, de um hospital, próximo de familiares. Então, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem também a sua vida bastante cerceada, né? Quer dizer, tem todo um limite, né? Umas fronteiras muito curtas, muito próximas, né? Então, a pessoa, por vezes, perde até mesmo um pouco dessa questão da liberdade, né, de se locomover e tudo mais. Isso também é bastante comum nas pessoas que apresentam, né, a síndrome do pânico. Então, exatamente, o sexto sinal é exatamente isso, a pessoa não conseguir viajar, não ficar muito longe de casa. Então, sempre com esse receio de que algo ruim pode acontecer, né? Então, tanto sair da própria casa para ir até um estabelecimento próximo ou mesmo para ir até o trabalho, tanto para viajar também para outros lugares, para outras cidades. Então, o tempo todo tem essa sensação de que algo ruim vai acontecer e às vezes a pessoa pode até ter a casa como um lugar de proteção, um lugar seguro, mas nem todos veem na casa esse lugar seguro, né? A gente pode dizer que talvez a maioria das pessoas se sente seguro, né, estando em casa, mas nem todos que têm síndrome do pânico, porque por vezes ela pode ter tido crises dentro da própria casa e por vezes isso pode remeter a ter novamente essas crises, né? O que obviamente traz toda uma tensão, todo um receio, né? E o sétimo sinal, né, que é bastante presente nas pessoas com síndrome do pânico, é evitar algumas atividades, né, por medo de ter crise. Então, por vezes mesmo sair de casa, então pode ser uma atividade, ou fazer algum esporte com receio de que vai ter isso, ou pegar o carro e ir até determinado lugar com receio de que vai ter uma crise de repente enquanto estiver guiando o carro, por exemplo. Então,
começa novamente a questão da liberdade continua sendo cerceada, né? Então são vários movimentos que, se você não apresentasse, né, a questão da síndrome do pânico, você faria naturalmente, e antes da síndrome do pânico você fazia naturalmente. Depois, né, da primeira, segunda crise, você começa a ter esses receios, né, e a sua vida começa a diminuir o espaço, né, de movimentação da sua vida. Então restringe bastante. Então esses são alguns dos sinais e sintomas, tem outros também, mas como eu disse, realmente o mais importante é você buscar uma ajuda terapêutica realmente. No meu caso eu faço o atendimento online, deixo os contatos aqui abaixo na descrição do vídeo, você pode procurar também um psicólogo, enfim, o ideal é sempre, claro, um profissional, seja psicólogo, seja psiquiatra, que vai te dar uma orientação melhor, né? Ouvir melhor a sua história, entender tudo aquilo que realmente acontece, né? Todos os impactos físicos e emocionais, né? Que você vem percebendo, fazendo todo um mapeamento, né? Da sua história e o histórico das próprias crises, né? De pânico, e a partir disso é que a gente consegue fazer um diagnóstico, obviamente, melhor. E no meu caso, né? Depois de fazer então esse diagnóstico, eu começo com a parte prática, né? Do atendimento, tanto com os conteúdos da psicologia, com as técnicas da psicologia, quanto da hipnose, porque a hipnose é o que normalmente traz os melhores resultados, né? Porque tem como você ressignificar esses eventos passados em termos de perda, né? Essas mortes, né, entre aspas, digamos assim, que você pode ter vivido aí no decorrer da sua vida. Então, com a hipnose você consegue ressignificar, né, todas essas questões emocionais e trazer uma segurança maior, trazer uma estruturação emocional melhor, para que realmente você consiga lidar com tudo isso e ficar bem, para que os sintomas, né, da síndrome do pânico já não apareçam mais. Então, é extremamente importante, né, você buscar ajuda, né, você cuidar do seu emocional, porque realmente a síndrome do pânico ela restringe muito a sua vida, e obviamente que a sua qualidade de vida diminui bastante, né, quando você apresenta sintomas de síndrome do pânico. Então, realmente busque ajuda, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E se você quiser o atendimento terapêutico ou mesmo uma sessão personalizada de hipnose, vou deixar aqui abaixo do vídeo os meus contatos. Então você pode acessar, e se você tiver alguma dúvida pode enviar pelo WhatsApp, e eu respondo aí, te passo mais informações sobre todo o trabalho, né, todas as possibilidades que eu posso oferecer em relação a superar a questão da síndrome do pânico. Então é isso. Se você gostou do conteúdo, compartilhe, talvez tenham outras pessoas que você conhece que talvez estejam passando, né, por essa questão do pânico. Talvez esse conteúdo possa ser útil a eles também. Então podem compartilhar à vontade. Então é isso que eu gostaria de participar a vocês hoje. Até mais!